Gabigol foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo, incluindo o salário do novo reforço da Raposa. Fim do sonho de clubes brasileiros por Pablo Mari. Tem centroavantes livres no mercado, as últimas de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria desejar excelente 2025 para todos vocês, muita paz, saúde, amor e dinheiro. Também queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre centroavantes disponíveis no mercado. Tem bastante clube procurando camisa 9. Não sei se dessa lista tem alguém que vai fazer com que o seu coração dispare, mas jogadores livres que vestem a camisa 9. Diego Costa não teve seu contrato renovado no Grêmio, já passou pela seleção espanhola e viveu bons momentos ao longo da carreira, embora mais distante. Allan Kardec e Eduardo Vargas, jogadores que não tiveram seus vínculos prorrogados no Atlético Mineiro, procuram clubes no futebol brasileiro. Vargas dá inclusive preferência para Belo Horizonte por conta da esposa. Mariano Dias, esse é um jogador da República Dominicana, chegou a defender o Real Madrid, também esteve no Sevilha, já completou 6 meses sem atuar, caberia em algum clube do Brasil. Quero contar também sobre Alexandre Pato. Talvez você nem se lembre dele, mas o jogador completou uma temporada sem atuar. Ele não joga desde o fim do ano de 2023, quando não teve seu contrato prorrogado pelo São Paulo. Luiz Adriano, passagem discreta pelo Vitória, fase final da carreira, mais decadente, bem distante daquele Luiz Adriano dos tempos de Internacional e Palmeiras. Para completar, Leandro Damião, que já revelou vontade de voltar ao Inter. Difícil é convencer os dirigentes colorados de que essa contratação pode ser útil depois da passagem fraca dele pelo Coritiba. Bora falar agora sobre o fim do sonho de clubes brasileiros por Pablo Mari. Você lembra dele, né? Zagueiro hoje com 31 anos de idade, defendeu com muito sucesso o Flamengo em 2019. O jogador pertence ao Monza e vinha sendo especulado em Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Bahia, só para citar alguns. Mas a imprensa italiana afirma que o Pablo Mari está de mudança para a Fiorentina. Negócio praticamente fechado, deve ser confirmado nos próximos dias. O Mari vai assinar um contrato de 2 temporadas com a Fiorentina, deixando o Monza, onde tinha vínculo até a metade desse ano de 2025. Titular absoluto com a camisa do Monza, foram 20 partidas na atual temporada. O Mari só não conseguiu jogar de fato no Arsenal, para onde se mudou depois do sucesso que fez sob o comando de Jorge Jesus com a camisa do Flamengo. Para falar sobre Gabigol e Cruzeiro, o anúncio mais aguardado dessa janela de transferências, enfim, aconteceu nos primeiros minutos do ano de 2025. O Cruzeiro esperou a virada do ano para fazer a confirmação da chegada de Gabigol. Já tinha um acerto fechado com a Raposa há pelo menos um mês, embora as partes negassem esse acordo nos últimos dias. Houve quem dissesse que o Gabigol iria para o Palmeiras ou que tinha proposta da Arábia Saudita, estava tudo acertado. Queria trazer detalhes e bastidores desse acordo. O Gabigol terá o segundo maior salário do futebol brasileiro. No fim das contas, Cruzeiro e Gabigol fecharam por 2 milhões e 400 mil mensais. Serão 2 milhões entre salários e direitos de imagem e mais 400 mil de luvas diluídas ao longo dos 4 anos de contrato. Dá para dizer que o Gabigol só receberá menos do que Memphis Depay. O holandês do Corinthians ganha 2 milhões e 900 mil, o Gabigol aparece com 2 milhões e 400 mil, o Oscar, novo reforço do São Paulo, vem logo atrás com 2 milhões e 300 mil. Um belo reajuste para o Gabigol, que tinha nos tempos de Flamengo direito a um salário de 1 milhão e 600 mil reais por mês. Só para complementar em relação ao Gabi, vai fazer parte da reapresentação do elenco no dia 2 e no dia 4 vai estar na grande festa que o Cruzeiro prepara no Mineirão para a recepção dos torcedores em relação aos reforços. Além do Gabigol, Dudu, entre outros, também farão parte dessa celebração. Para completar a saideira a respeito do Cruzeiro, a Raposa está tentando negociar Zé Ivaldo para abrir espaço e contratar mais 1 ou 2 zagueiros. O Davi Luiz, que não ficou no Flamengo, tem seu nome avaliado internamente. Preciso te atualizar agora sobre as últimas do Flamengo. Quero começar falando sobre dinheiro. Rubro Negro vai faturar 12 milhões e meio de reais com Igor Jesus. Atleta que já havia rendido esses mesmos 12 milhões e meio de reais quando da transferência por Estrela Madura. O problema, ou a vantagem, é que o time português está negociando o Igor Jesus em definitivo com uma equipe dos Estados Unidos. Operação de 4 milhões de euros, o Flamengo era dono de 50%,
ou seja, pega 2 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos esses 12 milhões e meio de reais. 12 milhões e meio de reais quando dá transferência para o Estrela Amadora, mais 12 milhões e meio de reais quando dá transferência para o Los Angeles Galaxy. Dessa maneira dá para dizer que o Igor Jesus, mesmo sem se destacar no Flamengo, vai deixar 25 milhões de reais. E outros negócios também podem acontecer muito em breve. O Rennes da França procurou o Flamengo interessado na contratação por empréstimo do volante Alan, que havia sido comprado do Atlético Mineiro por 8 milhões de euros. Primeira proposta do Rennes já foi recusada. O Flamengo até cogita emprestá-lo, mas quer uma compensação financeira. A ideia do time francês era ficar com o jogador até junho sem pagamento de nada. Só para completar sobre o Flamengo, contar que eu trouxe com exclusividade e antecipando a todos o interesse do Flamengo em Lassina Traoré, atacante de Burkina Faso que faz sucesso no Shakhtar Donetsk. Nessa segunda-feira, o José Boto, que é o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, confirmou o interesse no atleta, alegando que o conhece desde os tempos em que ainda trabalhava no Shakhtar e o contratou lá do Ajax da Holanda. Bora falar agora sobre o William. Vocês lembram dele, né? Jogador formado na base do Corinthians, que teve recentemente no próprio clube, voltando depois para o futebol inglês. E o William está desempregado. Meio atacante de 36 anos de idade, que teve seu contrato rescindido nas últimas horas pelo Olympiacos da Grécia. O mesmo time de Evangelos Marinakis decidiu dispensá-lo com 6 meses do fim do contrato. E o curioso é que o William acabou de chegar. Ficou apenas 2 meses por lá. Foram 11 partidas com nenhum gol e uma assistência. Desses 11 jogos, só 3 como titular e 8 na condição de reserva. O William vai dar preferência a propostas do futebol europeu. A pergunta que eu quero deixar para você é: o jogador de 36 anos de idade caberia no seu time do coração caso fosse convencido de que a volta ao Brasil seria mais interessante? Já usa o espaço para comentário e responde, beleza? Bora falar agora sobre Davi Luiz, que promete tomar uma decisão sobre o seu futuro até o fim dessa semana. O Davi já meio que descartou a possibilidade de jogar no Vasco, até por conta da relação que criou com o Flamengo. Mas, livre no mercado, depois de não ter seu vínculo prorrogado no rubro-negro, cabe a ele decidir seu próximo clube. Hoje são 2 propostas na mesa do zagueiro de 37 anos de idade. Ele tem uma oferta do Corinthians e eu fui o primeiro a contar para vocês sobre o interesse do alvinegro. Também tem uma proposta do Fortaleza. No último domingo, Marcelo Paz, que é o CEO do Lion, chegou a almoçar com o Júlio Taran e com o Davi Luiz. O Júlio é o representante do Davi Luiz. Importante contar que essa decisão vai passar única e exclusivamente pelo Davi Luiz. O empresário não vai se meter e a decisão é dele. De um lado, a possibilidade de jogar no Fortaleza como o grande líder do time. O outro, no Corinthians, de atuar no time do coração. O Davi já havia revelado em outros tempos que é torcedor fanático do Corinthians e tem como grande entusiasta dessa ideia o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Timão. Ele entende que o Davi Luiz pode ser a peça que falta para a engrenagem do vestiário. Na visão do Fabinho Soldado, não há um grande líder do elenco, um cara que inspire especialmente os mais jovens, e o Davi pode chegar para resolver esse problema. Bora falar agora sobre Traoré, o atacante de Burkina Faso que interessa ao Flamengo. Foi o primeiro a contar toda essa negociação ao longo dessa segunda-feira. Vários outros portais repercutindo a notícia. Queria trazer mais alguns detalhes sobre o atleta de 23 anos de idade, que tem contrato no Shakhtar Donetsk, que só não explodiu como se imaginava por conta de algumas lesões, entre elas a mais importante, uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho direito. Bora contar também que o Traoré chegou a começar, ele teve um início arrasador no Shakhtar de 9 gols nas 13 primeiras partidas. Foi no 14º jogo contra a Inter de Milão que ele sofreu essa cirurgia de ligamento cruzado. A partir daí precisou passar por uma série de pequenas, ou teve uma série de pequenas lesões musculares que o impedem de ser alguém ainda mais promissor. De qualquer forma, o nome dele surge no Flamengo graças ao José Boto, que havia contratado o Traoré para o Shakhtar Donetsk na oportunidade do Ajax, investimento de 10 milhões de euros. O Boto chegou a falar a respeito do Traoré, abre aspas, a posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar. Queremos encontrar o perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. O Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, é um jogador em quem pensamos e está em análises. Queria saber da sua opinião. Para você, quem deve ser o camisa 9 do Flamengo
pelo menos até que o Pedro se recupere. Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Informações importantes, informação também envolvendo o Botafogo, que é rival do Flamengo na Supercopa do Brasil já no dia 2 de fevereiro. Daqui a pouquinho. Parece que tá longe, mas não, é daqui a alguns dias. E é uma informação extremamente importante que eu acho que até os torcedores do Flamengo vão gostar de saber. Temos também informação sobre o atacante, que o Flamengo, o atacante africano que a gente trouxe no vídeo de ontem, que o Flamengo estaria de olho. A gente vai trazer uma atualização envolvendo esse nome e também um comentário sobre a coletiva do José Boto, que eu já vi que ele tocou na ferida e incomodou muita gente. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Cada ajudinha será super bem-vinda, seja dando like, compartilhando. E se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição, beleza? E lembrando, lá na KTO, cada jogo é único. Você que ainda está buscando aquela casa de aposta que você gosta, que você com certeza vai curtir, é lá na KTO. O link tá aqui na descrição. Lembrando que lá é só para maiores de 18 anos. Eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Na KTO, cada jogo é único. Vamos para as informações. Eu vou trazer informações inicialmente para começar o vídeo sobre o Botafogo. Porque o Botafogo é o rival do Flamengo no dia 2 de fevereiro na Supercopa do Brasil e vai ser o rival do Flamengo durante a temporada 2025. Um time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, obviamente, ele entra no próximo ano como o time a ser batido, digamos assim, embora esteja passando por uma metamorfose, se é que a gente pode chamar de metamorfose, porque muitas mudanças estão acontecendo. Inclusive, o técnico Arthur Jorge vai sair, já emendando essa informação. Acabei de conversar com uma pessoa ligada a ele aqui, que ele está finalizando os últimos detalhes com o Al Rayyan do Catar, e aí em seguida esse clube do Catar vai pagar a multa rescisória ao Botafogo e anunciar a contratação de Arthur Jorge por um contrato válido por 2 anos e meio, obviamente, e com um salário daquele jeito que você já sabe como é que funciona lá no mundo árabe. Então o Botafogo perdendo o treinador, perdendo também alguns jogadores que já se despediram, o próprio Botafogo renovando muito o elenco, e vai perder o Luiz Henrique também, o atacante, que foi eleito, inclusive, o rei da América nesse dia 31 de dezembro. E aí eu estava conversando com uma pessoa para saber sobre o futuro dele, até porque o Fabrício Romano, que é especializado em mercado de transferência, noticiou o interesse da Fiorentina, mas o John Textor não aceitou pelos valores. Lembrando que o Luiz Henrique pertence ao grupo do John Textor. Inicialmente ele veio para o Botafogo para depois ir para a Europa para vestir a camisa do Lyon, e é isso que vai acontecer. Em 2025, segundo eu apurei, ele não fica no Botafogo. Ele nos próximos dias viaja para poder se apresentar ao Lyon e aí depois vão definir o futuro dele. Mas o que me garantiram é que no Botafogo em 2025 o Luiz Henrique não estará. E eu vejo muita gente, óbvio, que também tem um lado torcedor para poder zoar o rival, mas eu vejo muita gente, entre aspas, zoando e criticando o Botafogo, chamando de clube satélite. Gente, o Botafogo faz parte de um grupo, tá? Ali nesse grupo tem vários times. E obviamente, por exemplo, o Thiago Almada, quando ele veio pro Botafogo, já sabia que ele iria para o Lyon depois. O Luiz Henrique também, inclusive tinha a possibilidade do Luiz Henrique ir já no meio do ano, mas ele não quis ir, quis ficar, beleza, e agora ele vai viajar para poder se apresentar ao Lyon. Eu não vejo nenhum problema nisso. A partir do momento que você se torna SAF e esse clube faz parte de um grupo, isso vai acontecer. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Eu não vejo nenhum demérito do Botafogo. Muito pelo contrário. O jogador veio, conquistou títulos importantes, foi importante. Inclusive, começou a ser convocado para a seleção brasileira e agora vai voltar para a Europa, para onde ele queria estar. E não tem nenhum problema nisso. Pelo menos é a minha visão. Mas, óbvio, o torcedor ele não vai perder a oportunidade de, entre aspas, repito, zoar o rival. Mas isso, fica essa informação aí envolvendo o Botafogo, que é rival do Flamengo na Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, jogo que vai ser disputado em Belém, tá bom? Vamos lá, informação sobre o Lassina Traoré, o atacante que pertence ao Shakhtar. A atualização que eu tenho é a seguinte: o Flamengo não vai avançar na negociação por esse jogador. Existia sim interesse, existia sim a possibilidade de o Flamengo tentar um empréstimo, mas foi o que eu falei no vídeo de ontem. O José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo, iria sondar a situação clínica do jogador que passou recentemente por um grave problema no joelho, uma cirurgia muito grave, e aí um problema sério. E com isso, o José Boto entendeu, após fazer essa análise, essa verificação, essa consulta, entendeu que a parte clínica do jogador ainda preocupa e que, teoricamente, não vale o risco de contratá-lo agora mesmo que seja por empréstimo. Então, o jogador, a priori, está descartado, tá, da diretoria do Flamengo. Ah, Vene aí o Firmino. O Firmino continua na mira, mas o Firmino é um caso, digamos, mais complexo, porque depende também do lado financeiro. Ele tem contrato longo com o clube lá da Arábia Saudita até 2026, ele recebe um alto salário, então teria que ter uma negociação extremamente desgastante para poder conseguir a contratação desse jogador, mas o jogador continua na mira, ele continua em pauta no Flamengo. Essa foi a palavra utilizada para mim, que eu vou repetir aqui para vocês. O jogador continua em pauta. Tem negociação em andamento? A informação que eu tenho até o dia 31 de dezembro de 2024? Não, mas é um jogador que está em pauta. É totalmente diferente do Lassina Traoré, que não está mais em pauta. Foi, entre aspas, descartado por conta dessa situação clínica dele que preocupa. E para finalizar nosso vídeo, galera, um vídeo rápido para fechar esse ano maravilhoso de 2024, José Boto. Eu vi ontem, por exemplo, eu até destaquei essa declaração dele, que eu acho que foi uma declaração extremamente importante, que ele falou. Pra mim foi a mais importante até. Ele falou o seguinte: chamou responsabilidade, tá? O Felipe Luiz foi uma escolha minha e se falhar a culpa é minha. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não só ele. Porque isso é fácil, muda de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa. Fecha aspas. Ele tá certo. O que ele tá querendo dizer? Que a antiga gestão a todo momento mudava treinador. Mas, Vene, isso deu certo, porque olha a quantidade de títulos que o Flamengo conseguiu. Beleza, você quer deitar nessa teoria de que deu certo, essa mudança constante de treinador? Beleza, mas o Flamengo poderia ter conquistado muito mais títulos que o conquistou nos últimos 6 anos se não tivesse tanta troca de treinadores assim. E se teve tanta troca de treinador assim é porque os dirigentes estavam errando, né? Eu acho que o José Boto tá certo. Que se o Felipe Luiz não der certo, que foi uma escolha dele, ele tem que ser cobrado, não só o Felipe Luiz. A culpa não é só do treinador. É muito fácil. Errou, troca de treinador. Fica nessa troca constante. Não é assim.
E o José Botto, quando ele diz que vai fechar, que vai restringir, inclusive vai mudar a filosofia, que é só quem faz parte do futebol, gente, ele tá certo. Acabou o trem da alegria nas viagens. Repara só que nos últimos anos, nas viagens do Flamengo, era um trem da alegria danada. Um monte de gente que nem deveria estar lá viajando. E no mesmo avião. Beleza, se fosse até em avião separado ou em hotel separado, ok. Mas é óbvio, gente, a gente sabe que quem tá ali e não faz parte do futebol, pra que tá ali? Qual a necessidade de tá ali? E o José Botto, ele já tá sendo criticado. Não, isso não faz o menor sentido. O José Botto tem dias de Flamengo. E já vão começar, entre aspas, a fritar o novo profissional do Flamengo. Eu já vi que incomodou muita gente o fato do Flamengo ter dado holofote para ele, Flá TV fazendo transmissão na chegada dele, entrevista coletiva. Qual é o problema disso, gente? Estamos falando de um baita profissional. E o Flamengo está sendo pioneiro, está trazendo um dirigente estrangeiro num país que é uma panela danada com treinadores estrangeiros, embora agora menos ainda, mas agora vai ser também com dirigente, não faz o menor sentido. Então acho que o José Botto ele precisa ter o apoio de todos, o respaldo de todos. E pelo menos ao que parece, ele terá o respaldo da nova gestão do Flamengo. Beleza, galera? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar olhando de tudo e não perder nada. Já chega daqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque é o prêmio importante a sua participação neste canal. Um feliz ano novo para você, tudo de bom aí para futuro e para tua família. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!